Pessoal, boa noite. Então, vamos começar a nossa aula. Já coloquei aqui para a gente poder iniciar a gravação. E conforme os pedidos aí, inicialmente eu vou dar uma repassada no trabalho. Então, a gente tem aquele trabalhinho que era para entrega hoje, que é o trabalho lá de pilha com C Sharp. Eu vou colocar para apresentar a tela aqui, e aí vou dando uma repassada algumas informações. Alguém tiver alguma dúvida, pode pegar e parar aí. E aí depois a gente dá continuidade no conteúdo que a gente parou na aula passada. Beleza. Todo mundo vendo estão vendo a minha tela aí? Alguém dá um ok aí? Beleza, beleza. É para estar conseguindo ver a minha tela. Se alguém não estiver vendo minha tela, talvez você pode sair e entrar de novo aí, que dá certo. Já aconteceu com algumas pessoas isso. Eu estou mostrando a tela do trabalho, eu coloquei o envio prorrogado até semana que vem. Eu vou dar uma repassada no trabalho. A gente vai ter mais um trabalho que vai envolver trabalhar com C Sharp. Então, a ideia aí é que vocês consigam desenvolver o trabalho. Quem tiver com algum problema de instalar o Visual Studio, tiver sem acesso ao computador por algum motivo, entre em contato comigo, a gente vê que maneira que a gente consegue resolver isso. Mas, basicamente, qualquer versão aí do Visual Studio, a Community, aí vocês conseguem trabalhar e resolver o problema. Então, a gente tem um envio prorrogado até semana que vem. Quem já mandou, beleza. Algumas pessoas já mandaram. Eu vou pedir. O Luiz já fez trabalhinho, até ele mostrou para mim, ficou bem legal. Eu vou pedir na sequência para ele mostrar o dele funcionando. Eu vou dar uma repassada no código e depois ele compartilha a tela dele e ele mostra o dele funcionando. Então, não é lógico, não é para ele compartilhar o código, mas ele também pode dar uma ajuda, um direcionamento para os colegas aí, para poder desenvolver o trabalho. Alguém falou alguma coisa? Dieguinho, ajuda nós aí. O Dieguinho pode dar uma ajuda, tem mais algumas pessoas que já fizeram também. Então, só dando uma repassada aqui, ó, só mostrar o que a gente tem pronto. Estão vendo a minha tela aí do Visual Studio, né? Então, da forma que a gente deixou ele na última aula lá, na última aula quando a gente trabalhou com o código, a ideia é a gente colocar um produto, a quantidade, e a gente vai empilhar ela. Então, aqui já está funcionando mais da metade do trabalho, aí só falta o resto que vai ser a parte de retorno e a parte de controle de quantidades. Eu vou rodar ele aqui só para a gente poder ver o executável dele funcionando. Beleza, então eu vou colocar aqui, ó. Apareceu, peraí, que eu acho que tem alguém que chegou na sala aqui para me liberar. O Marcelo. Quem não estiver vendo a minha tela, eu acho que pode sair e entrar de novo, porque a grande maioria está todo mundo vendo aí, né? Já aconteceu isso com algumas pessoas, não sei porquê, quando só fica vendo eu e não vê a tela. Então, tenta sair e entrar de novo. Deve ser alguma coisa desse modelo. Então, vamos empilhar algumas coisas aqui. Então, empilhar o CD, DVD, HD, teclado, pendrive. Beleza, a gente empilhou algumas coisas. Qual que é a ideia? Que quando a gente quiser remover alguma coisa, e isso aqui está dentro de uma pilha, né? O último que eu inseri, então é uma pilha. Deixa eu só voltar, permitir. O último que a gente acabou de inserir foi o pendrive. Permitir. A gente acabou, o último foi o pendrive. Então, se eu quiser retirar, por exemplo, o HD, vai ter que vir um pendrive para cá, depois o teclado para cá, a gente retira a quantidade do HD e depois devolve. Então, se eu quiser remover aqui, por exemplo, o HD da forma que está, eu acho que o remover aqui, a gente está fazendo só o pop. E o exemplo aqui que a gente vai procurando e passando para cá. Então, ele vai procurar aqui, nesse botão exemplo que a gente fez, o que a gente fez? Ele foi até achar. Então, ele tirou o pendrive, tirou o teclado e achou o HD. Ó. Ele tirou o pendrive, colocou, tirou o teclado, empilhou e achou o HD. E agora, o que você tem que fazer com o HD? Você tem que remover ele e depois pegar, enquanto eu tiver alguma coisa na pilha auxiliar, eu devolver. Que foi isso que a gente trabalhou na última aula.
E aqui sem preocupar com a quantidade. E aí depois você passa a preocupar com a quantidade. Então a gente vê aqui no nosso, só dar uma repassada no código. Então a gente criou aqui a gente criou o nosso struct tdado. Dentro do nosso tdado eu tenho produto e quantidade. Então em cada posição da nossa pilha, então aqui a gente vai ter a nossa pilha aqui, ó. Cada posição da nossa pilha, eu vou ter produto e quantidade. Em cada posição aqui, a gente tem produto e PTD. Isso em cada uma das posições. Então, quando a gente cria um struct ali e a gente cria uma pilha que é desse tipo aqui, a gente, em cada posição, a gente vai ter produto e quantidade. Que é isso que a gente está fazendo aqui. Então, a gente tem o nosso tdado, que tem produto e quantidade. E a gente está criando uma pilha do tipo tdado. Então, em cada posição, eu vou ter produto e quantidade. E a gente está criando a pilha auxiliar. Para que na hora que eu acho um determinado produto aqui que eu estou procurando, então, a gente pegar aqui, e essa aqui ela vai estar vazia, né? Deixa eu limpar ela aqui. E se eu estiver procurando um determinado produto, estou estragando a outra aqui. Pensa que eu estou procurando o produto aqui, eu tenho aqui a posição 0, 1, 2, 3. E eu estou procurando um determinado produto. Então, se o produto que eu quero, por exemplo, ele tá aqui no índice 1, e eu quero retirar esse produto, o que eu vou ter que fazer? Pegar o que está no índice 3, passar para cá, depois pegar o que está no índice 2. Então, vamos pensar que esse aqui, ó, é o CD, esse aqui é o DVD, e esse aqui que eu quero é o pendrive. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que mover esses dois aqui para a minha pilha auxiliar, por isso que a gente está criando essa pilha auxiliar, que ela é do mesmo tipo. Então, a gente vai ter que pegar e move o CD para cá, move o DVD para cá, para depois a gente ver a quantidade aqui, e a gente pode remover ele inteiro. Então, até esse ponto já está pronto. Então, dando uma repassada aqui, ó, o mostra é só o que vai listar aqui nas minhas caixinhas, para a gente conseguir enxergar. Então, ele limpa e mostra. Então, é um códigozinho nosso que ele já está pronto aqui. Eu limpo o TXT pilha e o TXT auxiliar, são essas duas caixas de texto aqui, ó, que a gente tem. E a gente faz um for each. Para cada tdado, ou seja, cada elemento que eu tenho aqui dentro, ó, isso é um tdado. Em cada posição eu tenho um tdado. Então, para cada elemento que eu tenho dentro da pilha, eu estou dando um append, eu estou adicionando ele lá dentro da minha caixa de texto. Isso para o meu TXT pilha e isso para o meu TXT auxiliar. Isso um para cada um. No nosso botão aqui, que na verdade o nome dele está errado, né, que é o remover, aqui nas propriedades dele, é o TXT pop, é o exemplo, e esse aqui é o btn-conv, né, que era algum outro exemplo. Mas o btn-conv aqui a gente não mudou só para não estragar, mas ele é o nosso push, né? Então, eu estou criando uma variável tipo tdado, dado.produto vai vir o que está digitado na caixa de texto. Então, eu estou criando um tdado e vou pegar. Então, no txtprod.text, é esse cara aqui. E o txtqtd, que vai vir aqui para o dado.quantidade, é esse cara aqui. E a gente guardou todas essas duas informações dentro do meu tdado e estou dando um push. E depois peço para mostrar de novo. O pop é o remove, né? Então, antes de remover, eu tenho que ver se tem alguma coisa. Lá em C# a gente implementou com o isEmpty lá, ou seja, se não é vazio. Aqui, para a gente verificar se está vazio, a gente já tem uma funçãozinha aqui, que na verdade ele não é uma função, né? Ele é um atributo, que ele vai contar quantos elementos eu tenho. Então, toda vez que eu tiver um elemento, ele vai incrementando. Ou seja, é como se dentro do struct do nosso tpilha lá em C# a gente tivesse colocado um contador. Então, se a minha quantidade for maior que 0, quer dizer que eu tenho alguma coisa. Estou pegando, estou dando pop, então pop eu tiro o elemento que está no topo e guardo aqui no tdado. E o elemento que a gente está tirando, eu estou dando um push na minha auxiliar. Só para poder mostrar. E aqui eu estou dando um message box para ver. Então, eu estou pegando da minha pilha principal e jogando para a minha pilha auxiliar. Que é isso que a gente tem que fazer.
Se não, ou seja, se não for maior que zero, está vazio. E o exemplo, que é aquele ponto lá, que, ou seja, pensa que eu tenho 10 elementos, eu quero remover o quarto elemento. Eu tenho que tirar, esse elemento que eu quero? Não, passo para a pilha auxiliar. É o segundo? Não, passo para a pilha auxiliar. É o terceiro? Eu dou um pop nele, falo que esse elemento eu removi, vou lá na auxiliar e vou pegar todos os elementos e devolver para a pilha principal. E é isso que a gente tem que fazer. Que é o que a gente está fazendo aqui. Então, enquanto eu tiver elementos na minha pilha principal, eu vou pegar o meu dado e estou olhando quem que é o topo. O pique é a mesma coisa do top. Top. Não confundam com o topo. O topo é só o marcador da onde que está o topo. O pique, ele devolve o elemento do topo. Devolve o elemento do topo. E aí eu pego esse elemento do topo. Se esse elemento que eu peguei do topo, se ele for igual que está na caixa de texto, que é o que eu quero remover, eu falo que achei. Se não, eu vou dar um push na auxiliar com o pop da principal. Aí eu pego o elemento que está no topo da principal aqui da minha pilha. É esse que eu quero? Não. Passo para o auxiliar. Aí eu já pego, olha o topo. É esse que eu quero? Não. Passo para o auxiliar. Desço. É esse que eu quero? E aí, se for esse que eu quero, e aí vocês vão fazer alguma coisa. Ou seja, nesse momento do achei aqui, aí vocês podem simplesmente dar um... Se você simplesmente dá um pop aqui, nesse elemento que você acabou de achar, você já resolveu boa parte do problema. Aí depois envolve aqui, é o elemento que eu quero, achei. Eu tenho que dar um pop, mas tenho que ver a quantidade também. Se você só remover, já tá bom. Então, você remove, dá o pop, e aí dá o break, que ele vai sair desse while, e depois que ele sair do while lá, e aí você pode mostrar antes ou não, e aí você tem que devolver os elementos da auxiliar para a principal. Porque quando você dá o break, você vai quebrar o while, ele vai sair do while, certo? Então, achei, e aí você pode remover, beleza, ou remove tudo, ou remove só a quantidade, e é isso aqui que você vai ter que trabalhar, com mais alguns ifs aqui, para trabalhar a quantidade, mas primeiro preocupe em remover o elemento como um todo, e depois você vai pegar, na hora que sair do break aqui, você tem que percorrer auxiliar, ou seja, você vai percorrer auxiliar, ou seja, enquanto auxiliar for maior que zero, que eu tiver alguma coisa, eu vou dar um push na principal com o pop do auxiliar, ou seja, o inverso do que a gente já fez aqui. E aí você já está com o problema quase resolvido. Não consegui fazer a parte da quantidade. Beleza, deixa funcionando sem a quantidade, comenta a parte do código que você tentou fazer com a quantidade, para você mostrar que você tentou, e beleza, você vai ter uma parte considerável da nota. Se você só fizer esse pop e devolver aqui, você tem um 6 garantido. Se você mostrar que você tentou fazer alguma coisa com a quantidade, você vai ter um 7 ou 8 ali. Beleza? Então, essa é a ideia. Deu para poder entender qual que é o objetivo aí? Então, um tanto de mensagem aí. Deixa eu ver. 6 é 10, ô glória. Deu para entender qual que é a ideia? Aproveitando essa parte do trabalho aqui, eu vou pedir para o Luiz compartilhar a tela dele e ele vai mostrar o código dele rodando. Então, mais uma vez, a ideia dele não é mostrar o código dele, mas se mostrar o que ele conseguiu fazer ali, a aplicação que ele fez e depois se alguém... gravar e salvar é um a mais, não é obrigatório. Não consegui salvar e recuperar os dados. Beleza. Mas ele é um a mais. Então, eu pedi só para vocês poderem, como vocês já sabem como fazer isso, é só para poder aproveitar mesmo o trabalho para que você possa fazer uma prática diferente. Salvar dados em disco e recuperar, ou se você quiser conectar com o banco também, vocês já têm experiência com isso, dá para fazer. Não, ficar no 6 mesmo não, dá para tentar o 10 tranquilo. Dá para tentar fechar o trabalhinho. A gente vai ter vários trabalhos, como falei, esse é o primeiro. A gente terminando agora a parte de pilha, a gente de pilha dinâmica, a gente tem outro trabalho de pilha, que é a da pilha labirinto, que é o trabalho, acho que um dos mais legais da disciplina. Então, a gente vai gastar, basicamente, a próxima aula só eu explicando esse trabalho. E aí, a gente joga mais para frente também. A gente joga aí pelo menos umas 3 semanas para frente esse outro trabalho, ou até mais, se for necessário. E aí, depois a gente entra na implementação de fila encadeada, assim como a gente está fazendo com a pilha, e aí a gente vai ter um trabalhinho de fila também, encadeada, baseado em fila de prioridade, e a gente usa C# também para fazer essa implementação. Beleza?
Ô, Luiz, você pode compartilhar a tua tela, por favor? Se você quiser, compartilha a tua tela e pedir para o pessoal poder... Isso, pode destravar o teu microfone e eu travo o meu e você explica o que você fez, hein? Opa. Opa! Ó, também brigando. Tá vendo? Deixa eu ver. Deixa eu ligar a câmera. Eu chutei o colégio, eu fui pra trás Vocês estão vendo aí? Ok. Ó, pai, eu fui pra trás, Tá vendo aí? o outro chutou a bola pra ele. Aí ele chutou a bola pra mim. Aí quando ele tava de frente, eu fui pro lado dele e apertei pra trás pra botar de chutar pro gol. De chutar pro gol. Pode dar 3, meu Deus. Foi 3-0. Aqui que é? Aqui sou eu e aqui ele. E ele não foi nas bolas ainda. Cuidado. Até mais um. Vai dar certo. Vai dar tudo certo. Mas eu vou ver bom, hein? Por isso que eu coloquei ele. Beleza, então. Porque Vou rodar aqui. Vou cadastrar os produtos, como o Matheus estava fazendo. pelo menos eu tô mais avançado. 123 SSD. Só fazer. 3 Nossa CDs. senhora. Nossa senhora. E 4 HDs. Aí vou salvar aqui primeiro. E vou fechar o programa. Vou carregar aqui. Beleza? Agora eu vou alterar a quantidade do CD. De Não 10 tá aparecendo nada, não. Oi? Tá aparecendo só a tua tela. Ué? Dá um minimize aí no coisa, a tela do programa não tá aparecendo, não. Tá aparecendo só essa tua aí. Ô, Luiz, eu acho que na hora que você mandou apresentar a tua tela, você selecionou o navegador, manda apresentar a tela inteira e não uma janela. Aí eu acho que dá beleza. certo. Tenta aí. Vai estar aparecendo. Vai tá aparecendo aí? Não, tá aparecendo você, mas a tela não. Pera aí. Ele tá deixando compartilhar. Não? Não, tá aqui, cancelar ou compartilhar, só que compartilhar tá desabilitado. Enganou o goleiro. Gato. Eu vou me jogar quantas partidas, pai? Menininho bom. Tá bom, velho. Mas depois eu posso jogar mais uma? Tá mais um. Por que só mais uma? Eu vou subir. Não, pai, só mais 3. Não, certo. Ô, pai. Então pode ser. Olha os caras. Sobrou só os olhos. Certo de aparecer o seu, eu vou baixar ele aqui. Deixa eu pegar a tua tarefa aqui, eu baixo ela, que aí você vai conseguir ver. Vocês vão conseguir ver, um minutinho só. Até 2. Luiz, você enviou ele para o ambiente virtual? Acho que você não enviou ainda, né? Sobe o zip dele no ambiente virtual, lá no Moodle ou lá na tarefa. Pelo menos para mim não apareceu o que você mandou ainda aqui.
Pessoal, enquanto o Luiz manda aqui, ó, eu só vou dar uma repassada, uma revisãozinha da última aula nossa, e aí a gente continua, beleza? Aí eu espero o Luiz postar ali, aí eu pego dele e mostro para vocês. Todo mundo tá me ouvindo aí? Dá um salve aí. Salve. Salve. Beleza. Eu vou retomar a apresentação aqui, então. Estão vendo minha tela aí, né? Ó, lá no ambiente virtual, só para a gente poder acompanhar, tem uma animaçãozinha aqui que eu vou mostrar. Na verdade, tem duas, né? Lá no ambiente virtual, eu coloquei, tá lá, quem já estava com ele aberto, dá um F5, tá a visualização animada de listas encadeadas. Clica nesse link aqui que vai abrir essa telinha, que a gente já vai usar na sequência agora. Então, já abram aí, e enquanto isso eu vou mostrar uma explicação do que a gente estava trabalhando na última aula. Então, na última aula, a gente começou a trabalhar com a parte de implementação encadeada. Deixa eu só mostrar uma animaçãozinha para ajudar a gente a entender. Então, o elemento central da implementação encadeada, então a gente está trabalhando com listas encadeadas, então dentro de lista a gente tem pilha, fila e algumas variações. A gente já fez a implementação estática, que é baseada em vetor, e agora a gente está fazendo a implementação encadeada. Na implementação encadeada, o elemento central é o nosso nó, aonde dentro do nosso nó, numa parte a gente vai ter o nosso dado que vai ser armazenado, que pode ser qualquer coisa, pode ser um inteiro, pode ser um float, ou pode ser um struct, que tem vários atributos, e na outra parte do nosso nó, a gente vai ter um ponteiro para o próximo elemento, ou, no caso, nosso elemento abaixo. Então, sempre ele vai ter o dado e o link, que é a ligação, que é o ponteiro para o outro elemento. Sempre quando a gente vai inserir um novo elemento, a gente aloca espaço na memória para esse novo nó. Então, só lembrando lá, a instrução que é responsável por alocar um espaço da memória é o malloc. E uma vez que a gente aloca, esse espaço na memória ele tem um determinado endereço. No exemplo aqui, 200. A gente vai atribuir um valor para o dado que a gente está armazenando, por exemplo, 70. E o próximo aqui é n de nulo aqui, que eu não tenho nenhuma informação. Depois eu vou alocar um outro nó, que o endereço dele, por exemplo, é 100. Ele está armazenando o valor 65, e a ligação entre os nós se dá através do endereço de memória. O próximo dele é nulo aqui, e a ligação dele aqui se dá através do endereço de memória. Então, aqui, ó, o endereço de memória desse segundo nó é 100. Então, o que eu tenho armazenado aqui no campo de link, ou no ponteiro do primeiro elemento? É 100. Então, quer dizer que 100 eu consigo chegar nesse nó. Então, a alocação se dá através dos endereços de memória, que isso a gente vai conseguir ver. E aí a gente vai aloca o outro nó, no caso a instrução é malloc, que tem um endereço de memória 400, e aí a gente está armazenando o valor 45, e a ligação entre os nós, o próximo dele é nulo, e a ligação entre os nós se dá através do endereço de memória. Então, o que o campo link aqui está armazenando? 400, que é o endereço de memória desse terceiro nó. E aí, assim de forma sucessiva. Alocou um novo nó com malloc, que tem um endereço de memória 500, está armazenando o valor 62, e a ligação entre os nós aqui, ó, a gente vai ser através do endereço de memória. Então, como que eu sei? Esse aqui é o primeiro elemento. Então, a gente só vai ter uma sentinela. Deixa eu capturar essa tela aqui, que vai ficar legal para a gente poder entender. A gente só vai ter uma sentinela que vai marcar o nosso primeiro elemento. Deixa eu abrir mais uma janela do Paint. Então, aqui a gente só vai ter um marcador do início, a minha estrutura. E esse marcador do início, ele vai falar quem está começando. Então, meu início aqui, ele é simplesmente um ponteiro. Ele só fala onde que a minha estrutura está começando. Ele não armazena um dado propriamente dito. Então, ele fala que a minha estrutura está começando aqui nesse nó, que tem um endereço de memória 200. Então, o início, como ele é um ponteiro, o que ele armazena é o endereço de memória. Por exemplo, 200. Então, o início é quem? O 200. Então, 200 armazena o valor 70, e o próximo dele é 100. Quem que é o 100? É esse. Isso aqui, ó, não fica tudo organizadinho assim na memória. Fica tudo disperso na memória. Então, eu posso ter aqui que um está nessa posição,
o outro está nessa outra posição, e o outro está nessa outra posição da memória. Então, cada um está num espaço diferente da memória. Então, na memória lá, aqui está 100, 200, 400, 500. Então, cada elemento ele vai estar num lugar diferente da memória. Então, os dados eles não são alocados de forma contígua. Então, eu peço para alocar onde que tem um espacinho. Ah, eu aloquei o espaço para guardar os 70. Beleza. Depois eu preciso alocar eu preciso guardar mais um dado. Então, ele aloca o espaço, está lá em outra área de memória. Diferentemente, quando a gente tem alocação estática, que é baseada em vetor, todos os dados ficam armazenados de forma sequencial. Se for um vetor, fica tudo sequencial. Fica tudo um na sequência do outro aqui, tudo bonitinho. E qual que é a diferença disso aqui? Os endereços de memória, eles são sequenciais também. Isso aqui é diferente de índice. Então, eu posso ter lá o endereço de memória 12, o endereço de memória 13, 14, 15. Todos os endereços de memória são sequenciais no vetor. Ao passo que, quando a gente está trabalhando com alocação dinâmica, cada um fica num espaço diferente da memória. Então, cada um está num ponto diferente da memória. Deu para entender isso aí? Alguém dá um ok se deu para entender e escutar aí. Ok. Beleza? Eu tô enxergando só você, Matheus. Não tô enxergando o que você tá mostrando. Mudar, falar é a última. Entrar de novo, cara, que teve gente que aconteceu isso, acho que o Eber, e aí acho que deu. Na outra aula teve gente que aconteceu isso. Sai e entra de novo, que eu tô compartilhando a tela. Tá todo mundo vendo a minha tela aí, não tá? É o meu. 2 link do Matheus? Deixa eu ver o que o Luiz tá falando aqui. Um tá mostrando a tela e o outro tá mostrando só eu. O que mostra só eu é ruim, cara. Olha a tela que é melhor. Layout barra lateral. Ah, tá, entendi agora. Achou aí? Agora eu vi que tem 2 Matheus aqui no negócio. É, porque como eu tô mostrando, como eu tô apresentando, aparece um que só mostra a câmera e o outro mostra a tela. Ah, entendi. Beleza, valeu. Beleza, hein? Ó, só para a gente poder fazer uma visualização rapidinho aqui de lista encadeada, lá no ambiente virtual, eu coloquei lá essa visualização animada de lista encadeada. Todo mundo achou aí, né? E aí, na hora que você abrir, vai aparecer isso aqui. Deixa eu clicar aqui, ó. Só para poder acompanhar. Apareceu isso aqui, beleza? Aí aqui ele está dando uma explicada, você só pode dar um ESC aí, um X para poder fechar. Beleza. Aí tem essa telinha aqui, ó. A gente vai fazer uma visualização da animação aqui de stack, que é pilha. Então, clica em stack aí, beleza. Apareceu uma estruturinha igual a essa aqui. Aonde, já que é stack, é pilha, né? A gente tem uma estrutura que o último que entra é o primeiro que sai. Então, last in, first out, que é LIFO. E aqui a gente tem umas opções aqui de funções que a gente vai executar. Pop, push, pick, create. Então, a gente vai criar uma estrutura. Oi? Matheus, no caso, os números aqui vai sair diferente para cada um mesmo. Oi? No caso, os números aqui vai sair diferente para cada um mesmo. É diferente porque são aleatórios. Certo. Uma Valeu. dúvida também. O tamanho também, né? Oi? O tamanho também é variado, né? O tamanho que você fala aqui da tela? Da pilha que eu falo. Ah, sim. O tamanho vai ser diferente. Mas eu vou aqui... Tá. Ah, tá. E eu mudei aqui o idioma aqui para PT. Aí ele mudou aqui de create para criar. Mas beleza, né? Então, a gente vai em criar e, em vez de criar... Acho que em inglês é melhor, né? Tanto faz. Se quiser deixar... Aí de vocês vai estar empty aí, ou vazio. Eu só cliquei para ver ali. Então, a gente vai criar vazio e não tem nada. Beleza? Tá vendo você fazer primeiro, viu? Tem problema? Não, beleza. Então, é só para vocês poderem ver uma animaçãozinha que dá para vocês poderem entender melhor também como funciona. E aí, a gente vai fazer um push. Push serve para quê mesmo? Seria algum dado. Beleza. Então, a gente vai fazer um push, ele já joga um valor aleatório aqui, se você quiser deixar ele, a gente vai deixar e vou dar um vai aqui, ou um go, né? Que vai estar aí de vocês. E aí, ele inseriu o primeiro elemento. Esse primeiro elemento que a gente acabou de inserir, aqui nessa visualização, ele considera que a gente tem um head e um tail, que é o início e fim. Então, como a gente sabe lá que na pilha a gente só tem o marcador do topo. Então, esse cara aqui é o topo. Então, a gente vai inserir mais um, push,
esse próximo que eu inseri, o que aconteceu com ele aqui? A gente tem um valor que é 80, e o abaixo dele passou a ser quem? Quem era o topo anteriormente. E o topo é 80, que é o head aqui. Então, a gente vai inserir mais um elemento, push, no meu aqui 25, criou o elemento, esse elemento que eu acabei de inserir, ele está no topo, qual que é o próximo dele? 80, qual que é o próximo? 53, qual que é o próximo? A gente não tem nada. Como eu falei, a diferença é que a gente tem aqui a marcação de quem que é o início, que é o head, ou o vértice principal, o vertex, e o meu tail aqui, que é o fim. Na nossa implementação, a gente não implementa com head e tail, isso aqui só na hora que a gente vai para a lista, início e fim, na hora que vai para a fila. No caso de pilha, a gente só tem um marcador do topo. Inserir mais um, push, inseriu 5, beleza, inserir mais um, push, beleza. Então, todas as inserções são realizadas no topo. Como que eu sei quem que é o próximo? Através da ligação. Então, isso aqui que a gente está visualizando, onde a gente tem o dado e tem um ponteiro, é exatamente isso aqui que a gente acabou de ver no Paint, tá vendo? Então, cada elemento ali, ele é um nó, onde ele tem um espaço que armazena um dado e um espaço que ele armazena um endereço de memória, que é o ponteiro, que me leva para outra área de memória. Então, quando a gente vê aqui a setinha, na verdade, ele é o quê? É um espaço que está guardando o endereço de memória do próximo nó. Cada elemento está armazenado no nó. Então, quem que é o elemento do topo? 14. Quem que está abaixo? 15. Quem que está abaixo? 25. E como eu falei, isso aqui não está contíguo na memória, ou seja, isso aqui não está sequencial na memória. Cada elemento está num espaço diferente da memória. E agora a gente vai dar um pique. Para que serve o pique mesmo? Para mostrar o elemento que está no topo. Isso. O pique é para mostrar o elemento que está no topo. O pique ou o top é a mesma coisa. Então, você der um pique aqui, olha lá, está mostrando o pique, ele vai retornar o elemento que está no topo, que é o 14. Se eu der um pop, para que serve o pop? Remover. Tirar. Vou dar um pop aqui. Ó. Removeu, era o 14. Então, se ele não tiver empty, eu vou guardar o elemento, o endereço de memória de quem está no começo, vou descer o elemento que está no começo, que é o topo, e vou limpar a memória. Então, quando eu dou um pop, ele vai remover o elemento que está no início. Então, pop vai remover o 5 e vai descendo. Se eu mandar ver quem que está o topo, é o 25. Se eu pedir para inserir qualquer coisa aqui, ele vai inserir no topo. Então, isso aqui é só para a gente poder visualizar. E agora a gente vai voltar para a nossa implementação. Antes da gente voltar para a implementação lá, a gente precisa terminar ela hoje, eu só vou mostrar a aplicação do Luiz aqui, que foi o trabalho dele. Deixa eu ver agora quem falou que mandou. Vou só baixar aqui rapidinho. Meu Deus. Um minutinho só para abrir. Acho que não vai demorar nem meia hora, não. Não demorou muito, não. Então, vim aqui no Solution, só para poder ver o trabalho do Luiz aqui, ó. Luiz, você quer destravar o teu microfone para você explicar rapidinho qual foi a estrutura aí? Tá carregando aqui. Eu falo espanhol. DVD, 100. Espanhol. CD, 100. Teclado. Beleza. Umas coisas no projeto. Já tá aí o bloco Notes. Tinha elementos aqui? Tinha. Ah, mas depois eu volto, não vou salvar agora. Já já eu volto para poder mostrar. E se a gente quiser remover o HD aqui, vamos ver como é que ele funciona. Vou remover. Você tratou a quantidade, não? Tratei. Tratou? Então, se a gente clicar em remover,
Olha lá, ele pegou o teclado, tá passando para auxiliar. Beleza. Olha lá. Agora pegou o pendrive, tá passando para auxiliar. Achou o HD, removeu 50. Olha lá, o HD estava 100, ficou com 50, agora vai devolver o pendrive e agora vai devolver o teclado. Belezinha, funcionou tranquilo. Mas se pedir para 60 do HD, vamos ver o que ele fala. Vai passar o teclado para auxiliar, passar o pendrive para auxiliar, parte do HD removido, porque eu tinha 50, pedi para tirar 60, então tirou tudo. E agora vai voltar o pendrive para a principal e vai voltar o teclado para a principal. Beleza, esse é o objetivo mesmo. Deixa eu ver carregar. Descarregar. Ah, e carregou mais algumas coisas que o Luiz tinha colocado. SSD, SD, HD e tem mais aquilo que eu já tinha feito. Salvar também vai para o arquivo aqui. Perfeito. A aplicação ela funcionando no final. Como falei, se o Luiz quiser dar uma código, a ideia não é passar o código. Se o código estiver igual, isso aí não vale, né? Não é avaliado. Mas o objetivo, mas pode dar uma ajuda. Como eu falei, só mandar o trabalho, isso não quer dizer que você tem nota. Depois a gente vai fazer essa avaliação, não vai ser agora, né? Depois de tudo isso passar. Agora a meta para 2020 é só sobreviver, né? Estudar um pouco e só sobreviver, passando tudo isso. Aí, quando a gente voltar às atividades, a gente faz a avaliação desses trabalhos. E aí tem alguns trabalhinhos, aí a gente vai fazendo a avaliação em lote de vários trabalhos diferentes. Beleza aí? Beleza. Ó, a gente precisa terminar a implementação da nossa pilha lá, que foi a parte que a gente parou ontem, da nossa pilha encadeada. Quem não tem um código lá no ambiente virtual, lá tem a pastinha aqui, ó, estruturas encadeadas pilha, você entra ali dentro, tem a nota de aula do conteúdo que a gente está trabalhando e tem aqui o código em C. Peguem esse código em C, que é o ponto que a gente parou na última aula, beleza? Quem não tem, pegue ele aí. Beleza, então a gente trabalhou na última aula aí com listas encadeadas, a gente passou toda a lógica. É importante você saber diferenciar a lista estática e lista dinâmica. Ah, ponto importante, tem uma perguntinha, todo mundo tem que responder, isso aqui vale como a parte da gente avaliar a presença. Dentro do fórum de dúvidas aqui, ó, tem uma pergunta aqui, ó, dúvidas sobre pilha encadeada. Na hora que você entrar, eu fiz uma pergunta aqui para vocês. Qual que é a diferença entre implementação estática e dinâmica de pilhas? Ou seja, listas normal. Qual que é a diferença em implementar uma lista, uma pilha ou uma fila de forma estática e de forma dinâmica? Aí todo mundo tem que responder aí. Legal que você responder isso aí vai ser uma questão que vai cair na prova, na pré-prova depois. E aí você já vai estar sabendo a resposta. Então, todo mundo tem que entrar aqui e responder, ah, mas está igual. A ideia é você responder com as suas palavras aí. Um não vale copiar e colar do outro. E aí isso aqui serve como a nossa presença da aula de hoje. Todo mundo tem que responder aqui, e aí eu consigo ver quem está presente na aula. Ah, eu não estou assistindo a aula depois, não tem problema. Você está assistindo a aula amanhã cedo ou amanhã à tarde, na hora que você assistir, você vai e responde aqui. Beleza? Não tem... Respondendo durante essa semana, tá tranquilo e tá valendo a presença da aula de hoje. Agora, voltando lá para o nosso código, todo mundo conseguiu achar o código aí, que a gente parou na última aula? Vou dar uma repassada nele aqui. Beleza aí? Pode continuar para a parte do código? Pode. Ronaldo falou que caiu. Quem caiu? Caiu a conexão dele? Caiu um tanto de gente. Matheus, saiu fora, perdendo tudo que o senhor tinha explicado antes. Ah, tá. Então deixa eu voltar ali, então. Tinha travado. Beleza. Não, a única coisa que eu falei aqui, para vocês poderem pegar o código,
em C que está da última aula, que é o pilha encadeada, está aqui no ambiente virtual. Então, quem não estava acompanhando a última aula não tem, é só entrar lá. E aqui a gente tem também, aqui no ambiente virtual, tem um fórum de dúvidas aqui, ó. A gente vai ter pelo menos uma questão para cada aula. Então, dentro do fórum de dúvidas, você vai entrar aqui, aí eu vou postar alguns tópicos, e aqui de hoje, especificamente, tem dúvidas sobre pilha encadeada, e todo mundo tem que responder essa questão aqui. Qual que é a diferença entre implementação estática e dinâmica em pilhas e filas? Ou seja, implementação dinâmica em listas. Então, quando eu implemento estático, é baseado em quê? Que diferença que tem isso na memória? Quando eu implemento dinâmico, qual que é a diferença? Quais as vantagens de cada um? Então, a ideia é que cada um responda aqui com as suas palavras. Já tem aqui na nota de aula, aqui tem todo o contexto explicando isso aqui. Vocês podem fazer uma pesquisa mais também. Mas o importante é cada um responder isso aqui, beleza? E cada perguntinha dessa aqui, ela vai servir, como eu falei, como uma contagem de presença. Então, você já respondeu agora, beleza, você está com presença na aula. Não importa se você está assistindo a aula amanhã, se você está assistindo a aula depois de amanhã. O importante é que na hora que você assistir a aula, você tem que vir aqui e responder. Beleza? Deu para todo mundo entender agora? Beleza, então. E agora, voltando aqui, só para a gente poder não finalizar a aula, né, mas a gente vai terminar a parte da nossa implementação aqui. Então, na última aula, a gente estava trabalhando com a nossa implementação de pilha dinâmica. Então, a gente tem o nosso T-dado. Então, o nosso T-dado, inicialmente, ele é inteiro. E a gente tem o nosso nó. O nó, ele é o elemento central da estrutura encadeada. Então, quando a gente olha o nó, isso aqui que a gente está criando, ó, um nó, que ele está guardando um dado e ele tem um ponteiro para baixo, é isso aqui. Isso aqui é um nó. Então, um nó, ele guarda um dado e ele tem um ponteiro. Aqui no exemplo, ele está apontando para o próximo, né? No nosso caso aqui, como é uma pilha, a gente pensa a nossa pilha na vertical, então a gente chamou o nosso nó de abaixo. Mas a gente poderia chamar ele de próximo, sem problema nenhum. E a nossa pilha, propriamente dita, é simplesmente o nosso topo. Então, voltando aqui, ó, eu acho que eu tinha um exemplo aqui. Deixa eu fechar um pouco de coisa aqui, que está com muita coisa aberta. Na última aula, eu tinha feito uns desenhos aqui, vou usar ele, achei ele aqui. Beleza. Então, quando a gente pensa que o nosso T-pilha, ele é só um ponteiro que marca qual que é o primeiro nó da minha estrutura. Então, aqui, ó, o nosso... Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. O nosso T-pilha, a única coisa que ele tem é um ponteiro do topo, que é isso aqui que a gente tem na nossa implementação. Então, o nosso T-pilha, ele só tem o ponteiro do topo. E o elemento central da nossa implementação encadeada é o nosso nó, que é o nosso T-nó, que tem um espaço para poder guardar um dado e um espaço, um ponteiro, para o nó que está abaixo. Então, a gente pensa o nosso nó é esse cara aqui, ó, onde ele tem um espaço, é o nosso T-nó, onde ele tem um T dado e um ponteiro para baixo. E aí a gente colocou para inicializar, quando a gente inicializa a nossa estrutura, o nosso topo está valendo nulo. Então, quando a gente inicializa, o nosso topo está apontando para nada. E a gente fez o push. Então, o push é para a gente poder inserir um elemento. A gente vai receber a nossa pilha, com passagem de parâmetros por referência, e o dado que a gente vai inserir. E aí, o que a gente vai fazer? Qual que é a sequência de inserção? Deixa eu criar um novo pente aqui, só para poder aproveitar isso aqui. Então, quando a gente vai inserir um novo elemento, a gente está começando a nossa estrutura, a gente está com o nosso topo valendo nulo. Então, a gente acabou de inicializar o nosso topo aqui, ó, ele está valendo nulo. Então, o nosso topo está apontando para nulo no começo. E aí, a gente vai inserir um novo elemento. Inserir um novo elemento na nossa pilha encadeada é fazer o quê? A primeira coisa é a gente alocar um espaço de memória. E quem aloca é o malloc. E para o malloc eu preciso falar, aloca um espaço de memória para mim no tamanho de um T-nó.
E aonde que ele alocar vai estar num espaço de memória que eu não sei aonde que é. Ou seja, ele vai estar disperso na memória. É aquele exemplo que eu dei na última aula do manobrista. O malloc aqui, ele funciona como manobrista. Ele vai pegar e vai procurar um espaço na memória e vai me falar, ó, esse espaço que eu achei para você, ele está em tal endereço. E quem vai guardar esse endereço vai vir aqui para o novo. Então, o novo, ele só sabe aonde que está esse espaço que foi alocado. Então, quando é feito isso aqui, ó, o que acontece? É criado um novo nó na memória. Então, é criado um novo nó na memória. E a gente... Deixa eu apagar isso aqui. E esse novo nó na memória aqui é o nosso ponteiro novo. Então, o novo aqui, ó, ele é um ponteiro que sabe como chegar nesse nó que a gente acabou de alocar aqui, ó. Esse cara aqui. Então, o novo, ele sabe como chegar nesse nó que a gente acabou de alocar. Então, o novo, ele é um ponteiro. Beleza? Então, quando a gente fez essa linha aqui, ó, o malloc, o que aconteceu? Apareceu isso aqui na memória. E depois, o que a gente faz? Novo ponteiro dado, porque novo, ele é um ponteiro, então ele está indo... na hora que eu falo novo, eu vou lá para aquele nó inteiro. Dentro desse nó, eu tenho dois campos, ou seja, tem dois atributos, o dado e o abaixo. O dado vai receber o quê? O x, que é o elemento que eu quero inserir. Então, qual que é o valor de x aqui? Um valor que eu quero inserir qualquer. Sei lá, por exemplo, 22. E o abaixo vai receber quem? Quem quer o topo. Então, quando eu estou acabando de inserir o meu primeiro elemento, quem que é o topo? É nulo. E o abaixo vai receber o quê? Ele vai receber nulo. Então, abaixo não tem ninguém. E eu vou fazer o quê? Com que o topo aponte para o novo. Então, o topo antes estava apontando para quem? Para nulo. Agora, o topo vai passar a apontar para quem? Para o novo. Então, isso aqui, ó, o novo, ele recebeu o endereço de memória desse nó. Então, vamos pensar que o novo, ele tem um endereço x45. Esse é o endereço de memória do novo. Ou seja, x45 é o endereço de memória desse nó como um todo aqui. O que o novo está armazenando? x45. E agora eu tenho que fazer com que o topo aponte para o novo. O que o topo vai passar a valer? x45. Isso vai fazer com que o topo passe a apontar para o novo. Deixa eu só fazer ficar pertinho aqui. Vou fazer com que o topo passe a apontar para o novo. E return 1 para falar que deu certo. Então, o novo, ele foi uma variável local que foi criada dentro do push. E nesse momento, o meu novo, ele deixa de existir. Ah, vou inserir mais um elemento. Qual que é a sequência? Cria um novo nó na memória. Cria um novo nó na memória. Deixa eu apagar esse conteúdo que está aqui. Cria um novo nó na memória. E quem que guarda o endereço desse novo nó na memória? É o meu novo. Então, o novo, ele sabe como chegar nesse novo nó na memória. Então, vamos pensar que o endereço de memória desse novo nó aqui, sei lá, é x88. Tá vendo que não tem nada a ver a sequência aqui. Aqui era x45, aqui é outro espaço na memória. O x sempre eu coloco na frente para a gente saber que isso é o endereço de memória. Então, o que o novo está armazenando? x88. Lembrando que o novo é um ponteiro, né? Então, a gente tem que colocar só um asterisco aqui na frente, aqui, para a gente não esquecer que o novo é um ponteiro. Então, o novo, ele sabe como chegar nesse novo nó, que é isso aqui. Então, quando eu faço aqui, ó, o novo recebe o retorno do malloc, ele sabe como chegar nesse novo nó que acabou de ser alocado na memória, em um local disperso. Depois, novo dado recebe o x, então vai receber um valor qualquer aqui, sei lá, 55. Novo ponto abaixo recebe quem quer o topo. Quem quer o topo? É o endereço de memória x45. O abaixo vai receber o quê? x45. Que vai fazer com que esse nó aqui, ó, esse ponteiro abaixo, passe a apontar para ele aqui, ó. Tem uma setinha. Passe a apontar para ele. E, por fim, o topo aponta para o novo. Então, o topo estava apontando para o x45. Agora, o topo vai apontar para quem que é o novo. Qual que é o endereço de memória do novo? É x88. Então, o topo vai passar a valer x88, que vai fazer com que o topo
vai fazer com que o topo passe a contar para esse novo nó. Return 1 acabou, o novo era só uma variável, um ponteiro local da função. E esse novo aqui, ele deixa de existir. Então, essa é a sequência lógica do processo de inserção na alocação encadeada, só dando uma repassada. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que remover. Então, a gente vai fazer o pop aí. Deixa eu dar uma voltada aqui. Tranquilo aí? Tranquilo, pessoal? Beleza. Então, a gente vai fazer o pop agora. O pop é para a gente poder remover. Então, a gente vai ter o nosso... O pop, ele vai retornar o elemento que ele removeu. Que tipo de elemento que a gente está armazenando em cada posição da nossa pilha? O que eu armazeno dentro da nossa pilha? T-pilha. Responde aí. O que a gente armazena na nossa pilha? T-pilha é o tipo da pilha como um todo. Isso, um T-dado. Posição é um T-dado. O T-pilha, dentro do T-pilha aqui, a gente só tem no topo, né? E aqui a gente tem o nosso T-dado. Então, o tipo da nossa função vai ser T-dado. Pop que a gente vai remover, né? E eu vou remover de lá da minha pilha, né? Então, e a minha pilha tem que ser passagem parâmetro por referência. Por isso, o asterisco aqui. O que eu vou receber vai ser o endereço de memória da pilha. Então, o processo de remoção aqui da nossa pilha vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Por a gente estar trabalhando com a alocação encadeada aqui, ó, vamos pensar que eu vou colocar mais um elemento aqui, ó, só para a gente poder exemplificar. Então, vamos colocar mais um elemento, que não tem nem espaço para pôr mais gente aqui. Vamos pensar que o endereço de memória aqui desse elemento que a gente acabou de criar aqui é x77. Deixa eu apagar tudo aqui. Então, se o elemento que está no topo, o endereço dele é x77, o topo armazena x77. x77. Um valor qualquer, 98. E quem que está abaixo do x77? É o endereço de memória x88. Então, x88. Então, o x77, ele aponta para o x88, que aponta para o x45. Então, vocês estão vendo que a ligação é através dos endereços de memória. Na hora da gente remover, o que a gente vai ter que fazer? Eu vou remover o que está no topo. Então, eu preciso pegar e guardar o endereço, o valor que eu quero remover para mim poder retornar, que é o 98. E eu preciso guardar o endereço de memória do cara que eu estou removendo. Que no caso é esse cara aqui, que é o x77. x77. Então, a gente vai precisar fazer duas coisas. Quando a gente estava removendo lá no vetor, a nossa única preocupação era o quê? Era guardar o valor que eu estava removendo. Agora, eu tenho que guardar o endereço de memória desse nó como um todo. Por que isso é importante? Porque na hora de remover... Deixa eu só fazer o meu topo apontar aqui para cima, né? A gente mudou tudo, mas não mudou a representação aqui. Na hora que a gente remove... Aqui, ó. O topo está apontando para cá. Na hora que a gente remover, o que vai acontecer? Topo, ele vai apontar para topo abaixo. Então, o topo que está apontando para o x77, quem que é topo abaixo? x88. Então, o topo estava apontando para cá, ele vai ter que descer um elemento. E esse nó como um todo aqui, ó, eu vou guardar o x98, só que ele vai ficar perdido na memória. Se eu simplesmente devolver o x98 e não limpar espaço de memória, ele vai continuar ocupando o espaço de memória. Porque na hora que o malloc executa ali, ele vai continuar ocupando memória. E para que ele não continue ocupando memória, eu preciso guardar um endereço de memória dele dentro de uma variável auxiliar. Então, vou guardar o endereço de memória desse nó que eu estou removendo, quem que é o topo, dentro de uma variável auxiliar. Vou guardar o valor que eu quero remover dentro de uma variável qualquer, dado, igual a gente já fez, e depois eu removo realmente. Então, a gente vai ter duas ações importantes. Uma, guardar o dado que eu estou removendo.
Outra, armazenar o endereço de memória desse nó que eu estou removendo. Porque antes de retornar esse dado que eu estou removendo, o que eu vou ter que fazer? Eu vou deslocar o topo para baixo. Então, o topo ele está apontando para cá, o topo vai ter que apontar para o... Ele estava apontando para o x77, ele vai ter que apontar para o x88. Eu vou ter que descer ele. Então, quando eu descer ele, eu perco o endereço, eu perco a referência desse nó. Só que eu vou guardar antes dentro de uma variável auxiliar para que eu possa limpar a memória. Então, guardar isso aqui é importante só para que a gente consiga limpar a memória. Linguagens de alto nível, como Java e C Sharp, tem o que a gente chama de garbage collector, que ele limpa automaticamente a memória. Agora, já aqui a gente não tem isso, então a gente vai ter que fazer na mão. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai guardar o endereço de memória dentro da nossa variável topo. Então, a gente quer guardar do topo, a gente quer guardar o endereço de memória de um nó. Então, a gente vai ter a variável T9, que vai ser a nossa auxiliar. E ela vai receber para onde o topo está apontando. Ela vai receber P ponteiro topo. Por que eu fiz isso? É exatamente aqui. Eu fiz com que o auxiliar receba o endereço do topo. Qual que é o endereço do topo? X77. O que o auxiliar está guardando? X77. Para na hora que eu fizer o topo descer, desse cara aqui, ele descer para o elemento de baixo, eu não vou perder a referência dele, porque depois eu vou mandar limpar o espaço de memória do auxiliar, que no caso vai ser o x77 aqui. Então, a gente guardou o endereço de memória que está, o endereço de memória do topo, e agora a gente vai guardar o valor que está no topo. Então, P dado retorno, que é o cara que a gente vai retornar, né? Vai receber o P ponteiro topo. Na hora que eu falo P topo, eu cheguei aonde? Eu cheguei dentro desse nó aqui, ó. Eu cheguei no nó do topo, inteirinho, ó. Cheguei dentro desse nó. Dentro desse nó, o que eu tenho? Tenho o campo dado e tenho o campo abaixo. O que eu quero retornar é o quê? É o dado, né? Então, P ponteiro topo, ponteiro, dado aqui. Então, na hora que eu falo dentro do topo aqui, na hora que eu falo P topo, eu estou aqui dentro. Dentro do topo, eu tenho dois atributos. Eu tenho o dado e eu tenho o abaixo. Quem que eu quero? Eu quero o meu dado. E é isso que a gente vai armazenar. Beleza. Então, o que a gente fez por enquanto aqui, ó, foi só guardar as referências. Eu guardei o quê? No auxiliar, eu guardei o endereço de memória de quem está no topo. E a gente criou essa variável retorno aqui, ó. Retorno recebeu 98. Então, o auxiliar guardou o endereço de memória que tem no topo e o retorno guardou o valor que está no topo. Agora, a gente pode remover propriamente dito. Remover é só fazer o quê? O topo que estava apontando para esse nó, o topo tem que passar a apontar para o de baixo. Então, é simplesmente fazer o quê? O topo ele passar a apontar para cá e ele deixar de apontar para cá. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer com que o topo receba topo abaixo. Aonde que está o endereço de memória do dó de baixo? Está aqui no abaixo. Então, remover é simplesmente fazer o quê? P ponteiro topo recebe P ponteiro topo ponteiro abaixo. Então, isso aqui é a remoção propriamente dita. Ou seja, o topo está valendo quanto? X77. Na hora que eu falo XP topo, estou aqui, abaixo, X88. Então, o topo recebeu o que está no topo abaixo. No topo abaixo, o que eu tenho? X88. Então, aqui era X77. Agora vai passar a ser X88. Que vai fazer com que o topo passe a apontar para esse elemento de baixo. E esse cara aqui, ele ficou perdido no limbo. Ou seja, eu não chego mais nele. Eu só consigo chegar nele por quê? Porque eu peguei e guardei o endereço de memória dele dentro do auxiliar. Uma vez que eu guardei o endereço de memória dentro dele do auxiliar, agora sim eu vou conseguir limpar ele. Ah, mas você vai perder o valor que estava no topo. Não vou perder porque a gente já guardou ele dentro aqui do retorno. Aí o que a gente vai fazer com esse auxiliar agora? A gente vai limpar ele da memória. A gente vai dar um free auxiliar. Ou seja, limpando a área de memória. Então, a gente está limpando aquela área de memória, aquele nó da memória.
aquele nodo, né, aquele nó que a gente tem na memória. Aí, se eu não fizer esse free, beleza, o programa vai funcionar normal. O problema é que você vai continuar com uma área alocada na memória, vai continuar ocupando espaço na memória, sendo que você não precisa mais desse elemento. Então, isso é programação responsável. Isso aí, em linguagem alto nível, lá tem um comando lá, ou dispose, ou alguma coisa parecida. Aqui é o free. E aí a gente vai retornar. Return o elemento que estava no topo. Qual que é o elemento que estava no topo? Era o p topo dado, que está guardado dentro do retorno. E aí é return nosso retorno. Pronto. E aí a gente tem o nosso POP funcionando. Matheus, Oi? explica a linha 28 ali pra mim de novo, por favor. Explico. Por que Ali isso tudo? é onde que acontece remoção propriamente disso. Falar o que é remover? É a gente fazer o topo descer um elemento. Então, pensa, eu tenho um topo aqui. Então, esse aqui é o meu topo. Está apontando. Esse aqui é o meu nó do topo e aqui está o topo. Remover é só fazer o quê? Topo recebe topo abaixo. É eu fazer ele descer um elemento. Então, pensa que o endereço do topo aqui é o x10 e o endereço de baixo é o x20. Então, o que eu vou falar? Topo. Eu estou dentro desse nó aqui. Aonde que está o endereço para mim poder descer? Está dentro do topo abaixo. Então, na hora que eu falo topo abaixo aqui, ó, ele vai descer. Então, voltando aqui, ó. Na hora que eu falo topo recebe topo abaixo, eu faço que ó, o topo. O topo ele estava apontando para onde? Opa, deixa eu só sair aqui. O topo ele estava apontando para o nó x77. E eu falei que topo, eu caí em qual nó? No x77. Aonde que está o endereço de baixo? Está no topo abaixo, que é o x88 aqui. Então, na hora que a gente faz... Na hora que a gente faz topo receber topo abaixo, o topo que estava valendo o endereço de memória x77, ele vai receber quem que é o abaixo dele, que é o x88. Então, é simplesmente a gente deslocar. Eu estou deslocando o ponteiro do topo, que antes ele era x77, que é o endereço de memória desse cara aqui. Deixa eu limpar aqui a borracha. Então, antes de remover, qual que é o endereço do topo? É x77. x77. Remover é o quê? É a gente fazer o topo apontar para o de baixo. Aonde que está o endereço de baixo? Está no topo abaixo. O abaixo é o x88. Então, o topo vai passar a apontar para o elemento de baixo aqui. Ó. Ele vai passar a apontar para cá. E aí, ao invés de ele estar apontando para cá, ou seja, ao invés de ele armazenar x77, ele vai armazenar x88. E aí, perdi a referência desse cara. A gente só não perdeu porque eu guardei dentro do auxiliar e guardei o valor aqui dentro do retorno. Então, basicamente, a gente deslocar o nosso ponteiro. Então, topo recebe topo abaixo. Eu vou descer o meu ponteiro do nó atual para o nó de baixo. Matheus. Tranquilo, valeu. Oi? Matheus, Oi? tem como o senhor dar uma explicação? Eu fiquei meio embaraçado no negócio. O jeito, o funcionamento ali, eu tô tentando entender, mas o negócio não ficou muito claro, não. Tá, deixa eu voltar aqui no outro aqui, que eu acho que isso vai ficar melhor para eu poder explicar. Então, a gente tem aqui a minha pilha, aqui, ó, atualmente, a gente só tem 2 elementos nessa representação aqui. Deixa eu colocar mais um aqui. Então, vamos pensar aqui, ó, o topo está apontando para esse nó aqui, que a gente tem alguns valores, vamos colocar aqui no valor 16, a gente tem essa sequência aqui. O topo é o valor, é o 16, é o nó que tem o 16.
o abaixo dele é o 6, o abaixo dele é o 10, o abaixo dele não tem ninguém. Então, quando a gente fala em remover, o que a gente vai fazer? Eu tenho que guardar o valor que está no topo. No caso nosso aqui, o valor que está no topo é o 16. E eu tenho que guardar o endereço de memória desse nó aqui que está no topo. Ou seja, cada nó desse aqui, ó, cada bloco, cada conjunto desses bloquinhos aqui, ó, ele tem um endereço de memória. Ou seja, cada nó, ele tem o seu endereço de memória. Cada um tem um endereço de memória diferente. Então, vamos pensar aqui que o endereço de memória do primeiro aqui é x11, o endereço de memória desse aqui é x15, o endereço de memória desse aqui é x20. Cada nó tem um endereço de memória. Então, se o endereço desse aqui é x11, o que isso aqui está guardando? Ele está guardando x11. Porque como que eu saio desse nó e venho por debaixo? Através do endereço de memória dele. Esse de cima, o que ele está guardando abaixo dele? O endereço de memória desse nó de baixo, que é x15. Então, primeiro você tem que entender o quê? O relacionamento entre cada um dos nós é através do seu endereço de memória. x20 é o endereço de memória desse nó que está no topo. Então, o que o topo está armazenando? x20. Então, os endereços de memória é que permitem o relacionamento entre os nós. Então, quem que é o topo? x20. Quem que é x20? Esse nó. Quem que está abaixo do nó x20? O x15, que é esse cara aqui. Quem que está abaixo do nó x15? O x11, que é esse cara aqui. Quem que está abaixo do x11? Ninguém. Porque aqui está nulo. Beleza? Deu para entender esse relacionamento aqui? Deu, obrigadão, Matheus. Beleza. E aí, quando a gente vai remover, o que vai fazer? Eu vou fazer com que o topo receba o topo abaixo. Então, o topo atualmente é quem? O x20, que é esse nó. Quando eu falo topo abaixo, qual o valor que está aqui no campo abaixo? x15. É esse aqui, não é? Não é o x15. Aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer aqui? Esse x15, ele vai vir para o topo. Então, o topo vai deixar de armazenar x20 e o topo vai começar a armazenar quem? x15. Então, o topo vai passar a ser x15. Isso faz com que o quê? Nessa representação nossa aqui, ó, o topo deixe de apontar para esse nó aqui e ele vai passar a apontar para quem? Para esse de baixo. Porque quem que é o endereço de memória x15? É esse nó aqui, ó. Esse nó aqui, opa, esse nó aqui, ele é o x15. Opa, isso. Esse nó aqui é o x15. Então, ele deixou de apontar para cá. Ah, e o que aconteceu com o de cima? Por isso que a gente guardou o dado dele antes e guardou o endereço de memória dele antes também aqui, ó, dentro da variável auxiliar. Guardei o endereço de memória desse nó de cima no auxiliar para poder fazer o quê? Para poder limpar ele da memória. Opa, peraí. O que eu vou fazer? Quando eu dou o free, o que eu estou fazendo com esse nó aqui, ó? Estou pegando e limpando ele da memória. Ah, mas por que eu não perdi o endereço aqui? Porque a gente pegou e salvou o endereço dele, a gente salvou o endereço dentro do auxiliar e salvou o dado que está armazenado dentro do retorno. Quando eu dou o free, o que acontece com esse endereço? Ele morre. Remover é só fazer o quê? Topo recebe topo abaixo. Em topo estava apontando para o x20, topo passa a apontar agora para o x15. E removeu. Beleza? Beleza. Tranquilo? Pessoal, o que a gente vai fazer agora? Só para a gente poder adiantar. Vocês vão ver que o inserir e o remover, na hora de utilizar ele na implementação estática e dinâmica é igual. Só vai mudar lá a chamada do nosso mostra. Então, para a gente poder inserir e para a gente poder remover, vai ser a mesma coisa na chamada. Então, só para poder adiantar um pouco, nem vai dar tempo da gente testar, mas só para adiantar o código, lá naquele código que a gente tem lá na nossa pila estática, a gente tem um menuzinho prontinho, né? Vamos copiar esse menu que a gente tem pronto, para a gente colocar embaixo do push aí. Embaixo do pop, quer dizer, desculpe. E aí depois a gente vai fazer algumas outras funções. Então,
ao invés de ser pilha estática aí, isso aqui está lá no nosso código da pilha estática. Vai ser pilha dinâmica. Vou colocar assim. Pilha dinâmica ou pilha encadeada, né? Vai ser a nossa pilha encadeada. A gente vai ter que inserir, remover e a gente quer ver o top. Ah, a gente tem que criar o top aqui, para a gente conseguir ver funcionar. Vamos criar o top rapidinho aqui, ó. O top também ele é do tipo tdado. O top ou pique, né? É a mesma coisa. A gente vai receber o nosso tpilha p. E aí o nosso top, considerando que a gente tem que ter algum elemento, a gente simplesmente vai dar um return. No p, agora vai ser, como é passagem para o valor, p.topo, que eu estou ali, mas aí do topo, o topo ele guarda o endereço de memória de um nó. E como eu vou para outra área de memória, aqui vai ser ponteiro dado. Então, p.topo, porque o topo faz parte da pilha. Ou seja, eu estou na mesma área de memória. Agora, o topo, ele é um ponteiro que me leva a outra área de memória. E essa outra de memória está lá no nó, e aqui, por isso, eu estou usando a setinha. Ah, mas agora você confundiu tudo a cabeça. Você pôs um ponto e uma seta de coisa. Como falei, você não precisa preocupar com isso, que isso é um exclusivo de C. Mas dá para a gente entender claramente quando eu estou numa área de memória e quando eu estou indo para outra área de memória. Então, como é passagem parando por valor aqui, ó, o p.topo, porque o topo ele é um atributo do tpilha, mesma área de memória. O topo ele é um ponteiro que me leva para outra área de memória. Então, ponteiro dado. Beleza. E com isso aqui, a gente já consegue ver a nossa estrutura funcionando. Só para a gente poder ver ela funcionando rapidinho aqui, eu só vou copiar o código que a gente tem lá do nosso main aqui, ó. Então, a gente pode copiar o nosso main inteirinho e eu vou dar uma adaptada nele aqui. Só para a gente poder finalizar até as 10 aqui. Então, aqui no nosso main aqui, tpilha P1, tem a nossa opção normal que a gente vai precisar para o menu. Meu tdado x, inicializa eu preciso, não vou printar porque ainda eu não tenho dados aqui. Ao invés de printar, eu posso ficar mandando ver o topo, por exemplo. O topo aqui, ele retorna quem que é o topo. Então, a gente pode mandar printar o topo aqui, sempre. E a gente vai ficar vendo o topo. Ou a gente tem uma chamada do topo aqui? Tem. A gente tem uma chamada do topo. Então, vamos comentar esse print stack por enquanto. A gente tem o nosso menu. E aí, vou receber uma opção, que é inserir, remover o meu topo. Dados para inserir, vou ler o meu x, que é um tdado, e vou dar um push. A forma de utilizar o push é exatamente igual. Estou passando a minha pilha como passagem parando por referência e passando o dado que eu quero inserir, que é o meu x. Se retornou 1, quer dizer que deu certo. Se não, tá cheio. Aqui a gente não vai ver cheio, né? Para chamar o pop, se não tiver vazio, o x recebe retorno do pop e vou mostrar o valor. Se não, vai estar vazio igual. O topo, e antes de chamar o topo, também é importante a gente verificar se não está vazio. Ou seja, se não tiver vazio, eu mostro o topo, senão vai dar erro aí pra gente, né? Só para a gente poder ver ela funcionando rapidinho e depois a gente dá uma repassada no começo da próxima aula. Deixa eu só executar aqui, vamos ver com o erro. Faltou um parênteses aqui, nesse copia e cola. Eita, tá chamando o exempt, a gente não fez o exempt. Vou fazer o exempt rapidinho aqui também. Vou copiar o exempt do estático aqui e a gente altera ele, que a gente precisa do exempt. Então, vamos colocar o nosso exempt aqui. Estou copiando da outra pilha nossa. Então, o exempt, antes, como que a gente verificava se está vazio? Se o topo era igual a -1, que era a posição do vetor. Agora, se está vazio, para a gente vai ser o quê? Quando a gente inicializa, quando eu começo a minha estrutura, se o meu topo é nulo. Então, se o meu topo for nulo, eu retorno 1, se não, eu retorno 0. Essa é a nossa vazio. Então, só mudou ali o teste lógico nosso, que antes era baseado em indexação de vetor, então a gente começava com -1, agora a gente começa com nulo. Beleza. Aí agora funcionou aqui. Vamos inserir alguns elementos. Vou inserir, deixa eu ver nessa representaçãozinha aqui, quais elementos que a gente tem. Tá. Vamos seguir essa representação aqui. Vou inserir
o 22 inserido, vou inserir o 55. Se eu mandar ver o topo é o 55. Vou inserir o 98. Se eu mandar ver o topo é o 98. Se a gente pedir para remover o pop, vai remover o 98. Valor removido, 98. E agora, quem que vai ser o de baixo é o 55, se a gente pedir para ver o topo é o 55. Se a gente remover o 55, o topo tem que passar a ser o 22, se a gente mostrar. O topo é o 22. Se a gente remover o 22, se a gente pedir para ver o topo, não vai mostrar nada, porque a gente testou. Se não for vazio, mostra, senão a gente não faz nada. E se a gente tentar remover aqui, aí está mostrando. E aí, assim, é vazio. Alguém está chamando aqui. Mal posso ver os movimentos. Ah, tá. Ficou rápido aqui. Depois, só para não alongar muito, depois a gente dá uma repassada. Eu vou subir o código. A gente dá uma repassada no começo da próxima aula. Basicamente, o que a gente fez aqui hoje, em termos de código, a parte que é importante, é o nosso POP. Ou seja, que é a remoção. O top, ele só vai retornar o cara que está no topo, e o isento só vai verificar se o topo está nulo. E o restante de todo o código é exatamente aquilo mesmo que a gente já tinha pronto. O importante é entender como funciona o POP aqui nesse processo de ligação entre os nós. Beleza? Eu vou subir esse código aqui e depois, no começo da próxima aula, a gente dá uma repassada. A gente tira algumas dúvidas, a gente pega e refaz. Pode gerar alguma dúvida, mas é importante entender qual que é a estrutura de ligação. Depois, na hora que a gente fizer o print na próxima aula, a gente vai conseguir enxergar que a ligação entre os nós se dá realmente através dos endereços de memória. E aí, na hora que a gente printar, vai dar para a gente ver isso de forma bem clara. Beleza? Tranquilo por enquanto, pessoal? Beleza. Só para não ficar muito cansativo, a gente vai encerrar por hoje. E depois aí, eu coloquei lá na agenda que todas segundas vai ser o mesmo link e todas as quartas vão ser o mesmo link. Todo mundo que preencheu aquele formulário que eu mandei já recebeu o convite da aula. Então aí não precisa ficar esperando o aceite meu. Quem não preencheu ainda, mandem para a galera lá para poder preencher também. Beleza, pessoal? E aí, na próxima aula, a gente continua o conteúdo.